É tão bom levantar cedinho, tomar um cafezinho com manteiga e pão, ir pro emprego e não perder o trem, porque sabe que a barriga não espera por ninguém. Trabalha, mané, trabalha, trabalha que a vida é boa. Trabalha, mané, trabalha, quem não trabalha só vive à toa. É... Cantorias à parte, eu quero falar de várias lembranças. Primeiro, deu uma sumidinha porque eu operei a vista, estou em recuperação ainda, não podendo fazer várias coisas, mas eu tô bem, me recuperando super bem. Mas eu falei do último vídeo, falei de trabalho. E lembrei de várias coisas que estão aqui fervilhando na minha mente sobre trabalho e de como a gente é tratada por patrões muito arrogantes, né? Petulantes, muitos desumanos até, na forma de tratar os seus funcionários, as pessoas que trabalham para eles, né? Que fazem as suas fortunas, as suas riquezas. Porque os patrões, eles só são ricos ou só têm o que tem porque nós trabalhamos para eles. Nós oferecemos a força de trabalho e somos muito mal remunerados para que eles enriqueçam, né? E eu fiquei lembrando do último trabalho. Para mim foi a gota d'água, foi o que me fez decidir que eu jamais iria trabalhar para outras pessoas, assim diretamente com carteira assinada, manter um vínculo, né, empregatício. E eu fui trabalhar numa escola, já falei que eu sou cozinheira escolar. E a última escola que eu fui trabalhar, eu estava insatisfeita com a última e fui trabalhar a convite de uma colega nessa escola. No dia que eu cheguei lá, tava um caos, porque a outra cozinheira tinha deixado o trabalho pela metade. Naquele dia, tiveram que pedir pizza para as crianças, porque não tinha comida. Outra cozinheira deixou a comida no meio e não tinha quem terminasse, quem continuasse, e acharam por bem pedir pizza para as crianças. Ok, eu cheguei lá, fiz a comida, tal, servi, gostaram, mas logo eu percebi que não tinha, que era uma forma de trabalhar completamente diferente da que eu estava acostumada. O cardápio era outro, o pensamento sobre a alimentação, a experiência das crianças com a comida era outra, muito interessante por sinal, só que não tinha orientação. Não havia um cardápio para a cozinheira que chegasse conhecer e seguir. Não existia um treinamento, não existia a orientação de uma nutricionista, não existia. Você tinha que se virar e dar conta sem orientação. Aquilo para mim já foi um terror. Nos dias que se passaram foram muito pesados, muito pesados. Era muito trabalho, era muita gente em cima, era muita exigência, sem, sem ter porquê, gente. Porque assim, se você tem um estabelecimento e você contrata um funcionário, nada mais justo do que você treinar esse funcionário. Todo mundo espera por um treinamento, por uma orientação mínima que for. Naquele lugar não tinha, não existia. Contratava, jogava lá e vire-se. E ai de você se não se virar. Nos dias seguintes eu comecei a perceber o ambiente de trabalho de muita fofoca. Era muita.
mas muita fofoca, em todos os setores. As pessoas ocupavam um espaço muito grande do seu dia para falar mal das outras, para se inteirar da vida das outras e para fazer fuxico. E logo eu percebi que isso era muito por conta da diretora, que também era dona da escola. Ela colhia informações dos funcionários através de alguns puxa-sacos, que logo a gente identificou quem eram essas pessoas, e essas pessoas eram protegidas da dona. Uma outra coisa muito pesada que a gente via era os funcionários serem humilhados numa intensidade fora do comum. Professoras muito humilhadas, muito humilhadas. E aí eu passei a ouvir coisas como, eu pago o seu salário, se você sair daqui não vai ter, ninguém vai pagar o que eu pago para você. Então ela se fiava nisso, ela confiava nisso, que ela pagava um bom salário e que as pessoas não iam embora porque ela pagava um bom salário e que se você saísse de lá, ninguém ia te pagar o que ela pagava. Então, eu acho que na cabeça dela era assim, eu posso fazer e desfazer, posso mandar e desmandar, que você não vai embora. Isso é de um mau caratismo tremendo. É de um mau caratismo, é de um desrespeito, é de uma desumanidade com o próximo, seja ele seu funcionário ou não. É fora do comum, fora do comum. Minha amiga, eu trabalho para você, a sua escola existe porque existem professores para trabalhar e que vão trabalhar para você. Se esses professores disserem, ok, vá se, né? Você tá frita. Você tá frita. Tenha você o dinheiro que você tiver. Você vai à falência. Você vai à falência. Na cozinha, um dia ela me chamou, na verdade me chamaram no escritório de administração, para falar que eu tinha que ter as quantidades dos alimentos para a compra do mês. Que eu tinha até o final do dia para passar esse orçamento, essa lista de material. Não existe isso. Não existe isso. Cada escola, cada estabelecimento tem o seu departamento de compras. Isso não passa pela cozinheira. A cozinheira está ali para cozinhar, para dar conta de prestar um bom serviço no que ela foi contratada para fazer. E não para fazer compras. Não para fazer compras. E aí eu fui praticamente coagida a fazer, humilhada. Ela falava assim, você não é cozinheira? Como que você é cozinheira e não sabe a quantidade de comida que você vai cozinhar? A quantidade de comida que você, de alimento, de produtos que você vai usar no mês? Quantos litros de óleos você vai precisar? Como assim você é cozinheira? Eu sou cozinheira, querida. Me fala do ponto do feijão, me fala do ponto do arroz, me fala do tempero, me fala que eu vou te responder. Você tem que ter um departamento para fazer isso. Você tem que ter. E eu fui adoecendo, e aí eu fiquei sabendo de muita gente que ia adoecendo. Para você ter uma ideia, por exemplo, nas férias de julho, ela estava na França, curtindo, e a gente tinha que ficar na escola sem fazer absolutamente nada. Não tinha o que fazer, gente, na escola. Não tinha uma criança, tinha um funcionário no escritório, que ia embora 1h da tarde, tinha 2 faxineiras para manter a limpeza, e todas as cozinheiras tinham que ficar na escola porque ela estava pagando o nosso salário.
que ela não ia pagar funcionário para ficar em casa. Aí ela contratou, chamou de volta uma antiga funcionária que tinha começado a trabalhar quando ela abriu a escola. Aí o inferno foi instaurado naquela cozinha. Porque ela falava para a funcionária assim: ela não sabe cozinhar, não deixa ela pôr a mão em nada. Quando você sair, já deixa tudo pronto. Ela não tem o seu nível, ela não é uma pessoa do seu nível e por isso não deixa isso, não deixa aquilo. Ok. Um belo dia, ela não fez. Uma vez por semana tinha reunião dos professores e sempre ficava um lanche pronto para eles, porque eles saíam tarde. Um belo dia ela não fez o lanche, chegou pra gente na cozinha e disse: olha, hoje não tem lanche porque não tem reunião. Ok? Então vocês arrumam a cozinha e vão embora. Ok. De repente chegou uma professora e falou assim: o lanche está pronto pra gente subir com o lanche, eu vou ajudar vocês. Eu falei: não tem lanche. Como não tem lanche? Não tem. Eu falei: porque não tem reunião. Essa foi a informação que nós recebemos aqui. Ok, passou. Aí ela falou pra gente assim: eu vou então falar com a professora, porque a gente não tá sabendo que não vai ter reunião. Então nós vamos falar com a diretora. E foi, daqui a pouco vem as duas. Cara, essa mulher fez um escândalo na cozinha, parecia uma louca, descompensada, imatura. Isso não aconteceu, você não recebeu essa informação, porque imagina, a outra fulana é experiente, imagina se ela ia... Falei assim: aconteceu aqui na cozinha, você não sabe o que aconteceu aqui na cozinha. Eu sei, porque eu estava aqui, eu tô te falando que ela chegou aqui com essa informação. Se ela te deu outra informação, não é problema meu, mas aqui ela passou essa informação. Olha, aquele lugar era de uma... Quando ela não tava tudo tranquilo, tava uma delícia. Ela chegava, parecia que viu uma nuvem negra e todo mundo ficava mal. Um belo dia, ela ouviu uma gritaria, ela gritando com a pessoa a moça do almoxarifado lá do escritório, aos berros no meio da escola para todo mundo ouvir, funcionários, crianças. E ela gritava: você é incompetente, você não sabe trabalhar, eu contratei uma incompetente. Lógico que a menina pediu a conta imediatamente, né? E assim foram com todas, gente. Não foi diferente com nenhuma das meninas que trabalhavam ali. Sejam professoras, tinham umas professoras que eram fogo na roupa, assim. Se desrespeitasse, ela ia ouvir. Então tinha umas que ela não batia de frente porque ela sabia que ela ia ouvir, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Cara, a gente precisa ter um entendimento. Nossa, começaram a ouvir um funk aqui que talvez apareça no vídeo. Mas a gente precisa ter um entendimento de quem nós somos no trabalho. A gente tem medo de enfrentar patrão, a gente tem medo de dizer o que a gente quer, a gente aceita desrespeito, a gente aceita maus tratos, a gente aceita ofensas de pessoas completamente despreparadas. Às vezes é um patrão despreparado, desrespeitoso, como se eu fosse lixo, como se você fosse lixo. Ele precisa de você. Você precisa do seu trabalho, mas ele precisa de você. Contratam gerentes, contratam diretores completamente sem preparo, sabe? Eu tenho amigas que trabalham em lojas, trabalham em empresas, e elas contam cada história que você fica besta, porque a gente está acostumado com essa relação de patrão-empregado, onde você é o subalterno, onde você tem que aceitar tudo, você tem que ouvir tudo calada, como se você fosse o lixo.
o cocô do cavalo do bandido. É ótimo trabalhar. É uma delícia trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar. E eu comecei cantando essa música de propósito, porque eu ouvia muito isso. É tão bom levantar cedinho, tomar um cafezinho com manteiga e pão. É bom mesmo. Quando você vai para um trabalho legal, um trabalho que você é valorizada, que você é respeitada, onde você entende, você percebe que essa troca é leal, é legal, né? Te dá prazer, você está fazendo o que você gosta, no lugar que você gosta, que você é valorizada. Nem sempre é assim, né? Mas não precisa ser essa coisa horrível que normalmente é os ambientes de trabalho. Eu, na verdade, assim, às vezes eu preciso de ajuda. Tem uma pessoa que às vezes vem me ajudar com limpeza, com a organização da casa. Eu fico, Deus me livre de tratar mal alguém que tá me ajudando, alguém que trabalha pra mim, alguém que trabalha comigo. Deus me livre de fazer isso, né? Então, cara, a gente precisa começar a lidar com isso, porque isso não é normal. Está normalizado porque a gente mora num país, a gente vem de um país, a gente vive num país onde o patrão está acostumado com a escravidão. Escravidão, que a pessoa que trabalha para você é só um coitado, é só sei lá, um morto de fome, alguém que tá ali, que vai aguentar tudo porque precisa. Não, é claro que eu preciso trabalhar, claro que eu preciso ganhar o meu sustento, mas opa, calma, peraí, não é assim, não é por aí. Precisa haver conscientização e respeito. Eu sempre tive fogo nas ventas, né? Desde muito cedo, nunca fui uma pessoa que aceita gratuitamente esse tipo de tratamento por muito tempo. É claro que eu passei situações assim dificílimas na vida, mas eu não aguento por muito tempo. Nunca aguentei por muito tempo. Eu sempre dava um jeito de sair e dizia por que estava saindo. Quem quiser aguentar desaforo, que aguente. Quem quiser aguentar desrespeito, que aguente. Mas eu não vou aguentar, eu não vou tolerar. E é isso, gente. Infelizmente, tem muita gente que se submete com medo. Eu entendo que a gente tem períodos, situações de muito medo, de muita... Não reconhecer o nosso valor, não reconhecer que a gente não é lixo, que a gente precisa valorizar nossa força de trabalho, precisa valorizar nossa vida, precisa valorizar a nossa paz, nosso bem-estar. A gente precisa ganhar vida, mas não a qualquer preço. A pessoa não tem que passar por situações tão desagradável, tão desrespeitosa para ganhar vida, né? Então, vamos olhar um pouquinho para a gente com carinho, entender de leis trabalhistas, pesquisar, né? Vamos nos valorizar, porque se você e eu não valorizar a nossa vida, não valorizar nós mesmos, o patrão não vai valorizar. Isso é histórico. Isso é histórico. Por que a gente tem tantas leis trabalhistas que foram feitas, que foram criadas a muito trabalho, muito custo? Porque se a gente não tivesse pessoas que trabalhem a nosso favor, que pensem para a gente ter um ambiente de trabalho melhor e leis que nos protegem, até hoje estaríamos trabalhando em regime de escravidão, e muitos continuam trabalhando em regime de escravidão. Cada vez que é criada uma lei para proteger o trabalhador, vem um monte de gente dizer que o país vai quebrar, que as empresas vão falir. É mentira, é mentira.
Todas as leis, se você for olhar a história do Brasil, todas as leis que foram criadas para ajudar o trabalhador, para proteger o trabalhador, fizeram o mesmo discurso e o país não quebrou. Muito pelo contrário, o país evoluiu e vai seguir evoluindo. Então vamos parar de ter medo, vamos escolher melhor os nossos governantes, vamos ver quem está nos protegendo, quem está nos ajudando, quem está fazendo discurso e esforço a nosso favor. E vamos nós nos responsabilizar e escolher melhor os nossos governantes, ok? Por enquanto é só, amigas. Beijo. Gente, eu não costumo pedir, mas eu vou pedir. Deixa o like no vídeo. Vai me ajudar bastante. Beijo.